Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Esse estudo com esse cheirinho de arroz sendo temperado, esse cheirinho maravilhoso que vem temperar também esse nosso encontro. Agradecemos sempre pela presença de todos vocês, agradecemos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, a essa espiritualidade amiga, porque sabemos que sem eles, com certeza, nada disso estaria acontecendo. É com a permissão do nosso Pai que a gente está aqui. Esses livros de André Luiz. E a gente fala aqui, né, já falamos, né, Célia, porque temos o outro estudo, que é o livro dos Espíritos, né? E a gente fala aqui muitas das vezes do quanto, né, a espiritualidade prepara na contraparte espiritual o que vai acontecer aqui. Não pensemos nós que aconteceu as coisas por acaso. O acaso já sabemos que não existe. Então a espiritualidade prepara realmente as situações para que elas venham acontecer aquilo no plano material. E esses estudos, né, com certeza, antes que a gente pensasse em fazer, já estava plasmado no plano espiritual. É claro que nós tínhamos, como livre-arbítrio, a opção, Célia, de aceitar ou não. Aceitar ou não. Né? E ainda bem que aceitamos. Ainda bem. Então, estamos aqui com vocês. E como esse estudo tem outros, e todas as vezes que a gente nos enganjamos em algum projeto, e esse estudo de obreiros é um projeto, não tenhamos a menor dúvida, isso já existia no mundo espiritual, e aqui, no nosso caso, eu e Nivaldo temos assim muita alegria, muita honra de podermos estar materializando esse estudo. É claro que dentro das nossas limitações, que são imensas, mas uma coisa, nós temos certeza de que estamos nos debruçando aqui com toda boa vontade, com todo o entusiasmo, com toda a gratidão de estar fazendo esse estudo. E assim, né, agradecendo a essa casa, o MAP, que é a nossa casa, agradecendo a presença de vocês e sem deixar de agradecer sempre a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus e a todos esses amigos espirituais que sabemos que estão conosco aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Célia, nós estamos, né, no capítulo 11, que tem como título, né, Amigos Novos, em que Jerônimo e a equipe que faz parte, André Luiz, o Padre Hipólito e a Luciana, vieram da colônia transitória de Fabiano. Estão na crosta terrestre. Estão agora na crosta terrestre, estão apresentando para nós os 5 que serão atendidos nesse desencarne. Eles já nos apresentaram o Dimas, que nós vimos que
é um espírita, inclusive o Dimas percebeu, ele está com cirrose, né? Ele inclusive percebeu quando a equipe chega no quarto. O Dimas percebe. O segundo que ele já nos apresentou foi o Fábio. O Fábio, ele não tem uma religião assim propriamente definida, mas ele é um amante do dever. É um cara muito correto, ele está tuberculoso, ele teve aquele colóquio com os 2 filhos menores, né? O terceiro que a equipe nos apresentou foi a irmã Albina. A Albina é uma evangélica, né? É presbiteriana. E isso só apresentação, né? Depois o André Luiz vai particularizar cada um desses casos. E a Albina, Nivaldo, ela tem problema cardíaco. Insuficiência cardíaca. André já descreveu isso para nós. O André Luiz agora está apresentando o Cavalcante. É o quarto que será atendido nesse desencarne. O Cavalcante é católico. E, inclusive, quando a equipe chega para conhecer o Cavalcante, eles são atendidos por um espírito que está... O Bonifácio. O Bonifácio, né? O Bonifácio é um espírito que está zelando ali pelo Cavalcante, né? Você veja, embora não, né? É católico, mas ele é voltado às obras do bem. Porque todos esses têm méritos para receber essa equipe especial do nosso lar. E isso aí, Nivaldo, o Cavalcante, todos esses, a Albina, vem mostrar para gente que independente de crença, somos assistidos, sim, todos nós pelas nossas obras. Pelas nossas obras. O Fábio, né, Célia, é um exemplo também. O Fábio, nós vamos ver que ele não tem uma religião definida, mas ele é voltado para o bem. E ele diz para nós que ele quando contraiu o matrimônio, ele instituiu o evangelho no lar, na sua casa. E os filhos participam disso. Então, ele tem todo um preparo. Bom, mas o que está sendo apresentado agora, o Cavalcante, o companheiro espírito que está dando essa assistência, diz que o Bonifácio está dando, o Cavalcante está dando um pouco de trabalho. Nós vamos ver depois o porquê. Então nós paramos semana passada, né, Célia? Ele falando exatamente isso. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio, inclinando-se para o assistente. Então o Bonifácio está dizendo para o Jerônimo e a equipe que o Cavalcante está dando um pouco de trabalho. E nós vamos ver por quê, né? Em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Olha só que curiosidade. O Cavalcante tá tendo assim umas perturbações espirituais porque devido aos parentes desencarnados que assediam incessantemente. Não obstante, os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-no. Então, o Bonifácio está lá para proteger o Cavalcante, para não deixar que ele tenha essas influências espirituais. Mas, mesmo assim, alguns conseguem romper essa barreira e chegar até o Cavalcante para perturbá-lo. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne, e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. Olha só. Exageros da sensibilidade. O Cavalcante não se preparou convenientemente para se libertar do jugo da carne. É o preparo para a morte, Célia. É o que a gente já falou aqui algumas vezes. É muito comum, quando nós estamos em encontros, reuniões, não querermos falar sobre a morte. Quando alguém puxa o assunto, logo aparece um outro que diz, olha, não, vamos mudar de assunto, não vamos falar disso não. Mas é evidente que nós precisamos nos preparar, Célia, para a morte. Porque é a única coisa que nós temos certeza depois que nascemos, que nós vamos retornar à pátria espiritual. Então é preciso que a gente se prepare convenientemente. E o Bonifácio está dizendo que
O Cavalcante não se preparou convenientemente para esse momento. E ele, Bonifácio, também diz para a gente que Cavalcante, ele não se preparou convenientemente para a morte. Mas ele é um espírito virtuoso, católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Ou seja, o que faltou ao Cavalcante? Só mesmo se preparar. Esclarecimento. Ele iria... Esclarecimento é nós tomarmos conhecimento desse fenômeno que é a morte. Que nós vamos um dia deixar esse corpo físico. É o que nos traz com muita propriedade, Célia, a doutrina espírita. É a gente tomar consciência da vida no mundo espiritual, que nós vamos habitar. Nós viemos de lá, estamos passando essa experiência na matéria e vamos retornar a esse mundo espiritual. Mas aí, Nivaldo, a doutrina espírita é esse facilitador para nós. Sim. Mas para esse católico romano, imagina ele perceber os parentes que já desencarnaram ali. Vem, Célia, ele percebe... E o que nos ensina a religião romana católica? Que existe um céu, um inferno e um purgatório. Eu acho que daí vem a dificuldade dele. Essa dificuldade, esse receio. Para onde que eu vou? Será que eu vou para o céu? Eu vou para o inferno? Eu vou para o purgatório? Para onde eu irei? Né? Então, mas vamos dar continuidade. Então, o pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono a que foi votado tenha um pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama. Vamos lembrar novamente que ele está lá no hospital público, abandonado pelos familiares, porque ele não tinha... Ele fez uma opção pela simplicidade. Essa renúncia às riquezas materiais. Então é aquele parente, né? Que não, deixa ele lá, ele fez essa opção, não se preparou financeiramente, né? É o pensamento que a gente tem. Tem um pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama. Semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Então, esse pensamento dele dificulta que a espiritualidade possa interceder ao seu favor. Sim, concordou Jerônimo. Entendemos a luta, a deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma. Em circunstâncias como esta, conservar-nos-emos, porém, apostos como retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Então, o Cavalcante fez uma obra bacana. Nós vamos ver qual foi. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Cavalcante, né? O Bonifácio, né? O espírito que está ali tomando conta, ajudando ao Cavalcante, e se demonstrou assim uma gratidão pela equipe ter ido lá. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável e simples, confortável edifício, em que se asilavam numerosas criancinhas, em nome de Jesus. Tratava-se de louvável instituição espírita cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores do nosso plano. Então agora o André Luiz vai narrar a quinta pessoa que vai ser socorrida por essa equipe. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. Reconheci-o, jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Nós temos que lembrar, Célia, que André Luiz está dizendo que adentrou
um uma pórtico instituição espírita cristã. E quem estava lá? Dr. Bezerra de Menezes. Abraçou-nos, um a um, com espontânea jovialidade. Ouvi as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão, diz o Dr. Bezerra de Menezes. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide, então Adelaide será a quinta atendida, a nossa querida Adelaide não dará trabalho. Dr. Bezerra está dizendo que ela não vai dar trabalho. O ministério, o ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nesta casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem a abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Então, essas são as características da Adelaide, né? Além dela ser espírita, é uma trabalhadora. Todo esse sofrimento, porque pelo qual ela passou, a gente reclama. Serviços de incessante em benefício aos enfermos. A gente reclama das nossas dificuldades, a gente está sempre achando que é muito pesado, é doença, todos esses percalços que acontecem nas nossas vidas. E aí aqui Jerônimo vem falando para a gente, Jerônimo não. Quem o vem doutor Bezerra de Menezes está dizendo. Bezerra de Menezes, ele vem falando para a gente que tudo isso, porque a Adelaide passou, constituem abençoado ônus das missões do bem, preparando-lhe a alma para esta hora. É o trabalho no bem, Sérgio. Então, olha só o que ele diz aqui. O ministério mediúnico. Então, Adelaide trabalhava como médium. O serviço incessante em benefício dos enfermos. O amparo materno aos órfãos nesta casa de paz, aliado aos profundos desgostos e duras pedradas que constitui abençoado ônus das missões do bem. Então, isso tudo fez com que ela tivesse esse preparo, e o doutor Bezerra dizendo, olha, ela não vai dar trabalho para desencarnar, não. Mas o que chama atenção é que todo esse, vamos chamar de sofrimento, todos esses entraves que essas pedradas, esses desgostos profundos, essas pedradas, serviram para preparar ela para aquele momento, Célia, que é evidente, coisa que não aconteceu lá com Cavalcante. Ela aceitou e entendeu isso como uma missão, um trabalho, e não como com lamentações. Muita gente passa por isso, que a nossa irmã Adelaide passou, mas a gente passa reclamando, nos maldizendo, reclamando da vida, reclamando até de Deus. Mas a Adelaide, com certeza, ela passou por tudo isso glorificando o nome de Deus, aceitando, trabalhando. Então ele continua. Ele mesmo, Dr. Bezerra, ele mesmo tomou-nos a dianteira, conduzindo-nos ao compartimento modesto onde a médium repousava. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens, cercadas de prateada luz, permaneciam ali acariciando-a. Então não tinha nenhum desencarnado, mas tinham dois espíritos desencarnados, evidentemente, que tinham uma luz, que André Luiz aqui diz para nós, prateada, acariciando a irmã Adelaide. Na câmara solitária, acercamo-nos da enferma respeitosamente,
Seus cabelos grisalhos semelhavam-se formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres, leal discípula. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. Perseverou. Essa palavra ela não venceu, não. Ela estava perseverando ainda lá nas lutas diárias dela. Mas ela estava ali, ó, fiel ao Mestre Jesus. A digna senhora, após olhar demoradamente, dedicados ramos de rosas que lhes orvalham o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada, emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, não viu a equipe do André Luiz, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Então ela viu o doutor Bezerra, mas não viu o restante da equipe. Ele saudou-a afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo, ela diz para ele, né? Disse a médium em tom comovedor. E estou pronta. Desde muitos anos rogo ao Divino Senhor que me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador. Todavia, não pôde continuar. Emoção profunda estrangulava-lhe a voz, e logo após, a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar-lhe dos olhos encovados. Bezerra acomodou-se junto dela, com intimidade paternal, afagou-lhe com luminosa destra a fronte abatida e falou otimista. Já sei, você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Doutor Bezerra está dizendo para ela das preocupações que ela tem da sua partida, que ela vai ficar preocupada, né? Você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhadores que ficarão. Ó, Adelaide, compreendo o seu devotamento materno. Compreendo seu devotamento materno à obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Confie a Ele as penas que lhes oprimem. O espírito afetuoso deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes atendendo à ordem divina. O Dr. Bezerra está querendo que ela se tranquilize, que essa preocupação em deixar os parentes, os familiares, a obra assistencial que ela cuidou durante tantos anos, que ela confie que outras mãos darão continuidade. Adelaide pousou no benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada, e após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Célia vai continuar para nós agora. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva.
Ou seja, olha bem o que o doutor Bezerra está dizendo para Adelaide. O espírito dela vai voltar condecorado Com cicatrizes. pelas cicatrizes. Quando uma cicatriz de um arranhado em nós, um arranhadozinho que por imprudência nossa nos feriu, a gente fica... É um entendimento, né, Célia, de que nós, muitas das vezes, na nossa concepção, no nosso olhar material, nós observarmos alguém terminar sua vida assim, com dificuldades, mas forte nos seus deveres, para nós é um fracassado. Mas, do ponto de vista espiritual, ela está voltando com condecorações. As cicatrizes são condecorações de felicitações que ela receberá no plano espiritual. Esse pedacinho que o doutor Bezerra narra aqui para nós, ele vem nos dar condições de entender o Evangelho, aquele bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer, perfeitamente, sabe? Capítulo 5. Nos dá condições de entender bem-aventurados aflitos. Eita, perfeitamente. É bem-aventurança. Isso aí. Doutor Bezerra diz a ela, doutor Bezerra não é qualquer um, não, é doutor Bezerra. Sua batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz. Porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Perseverou a vida inteira, não se curvou à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, né? Que são as maiores chagas da humanidade. Ensinou aos que lhe cercaram o caminho todas as lições do bem e da verdade possíveis ao seu esforço. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Basta a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o prélio final. Coragem, muita coragem e fé. E esse sentimento da Adelaide, né, Célia? É muito natural. É natural. Para quem trabalhou uma vida inteira e ela que tem essa instituição, essa instituição que cuida de criancinhas e tudo mais, né? Como será? Como que essas crianças vão ficar e tudo mais? É uma preocupação natural dela. Mas aí, doutor Bezerra de Menezes está confortando, dizendo que ela doutor Bezerra diz a ela, quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo. Sim, ele é o dono que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Ou seja, nada vai ficar desgovernado.
vai ter sempre a mão dele ali. E a gente precisa, né, Célia, trazer esses ensinamentos para nossas vidas também. Muitas das vezes nós perdemos entes queridos e achamos que é o final. E agora, como será? Aquela mãe que se foi e deixou os filhinhos, né? Então, Jesus está no comando. Nós temos um governador. Então, o que o doutor Bezerra de Menezes diz aqui para a nossa irmã Adelaide serve para nós. Para nós, de conforto claro. para a gente, que nada, nenhuma obra do Pai ficará à deriva. Nenhuma. Tudo está dentro de uma programação divina. O nome desse livro é Obreiros da Vida Eterna. A nossa vida é eterna. Então vamos ser sempre assistidos. Vamos ser. Nós somos obreiros. A respeitável irmã sorriu quase feliz. Logo em seguida, pequena auxiliar do instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Vamos lembrar que todos ali com a encarnada era só Adelaide. Só Adelaide. E aí entra uma irmã com visitas para Adelaide. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. Sim. O benfeitor, doutor Bezerra. O venerando médico dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão. Enquanto nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade à permuta de ideias. Aí terminamos o capítulo 11, vamos para o capítulo 12. Excursão de adestramento. Excursão de adestramento. Nosso escultor, nosso orientador, sediara-nos a casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Então, veja só, André Luiz está dizendo que a base da equipe estava lá na casa transitória. Casa transitória que eles iriam, no momento de sono, isso, levar os que estavam sendo preparados para o desencarne, para começarem a se adaptar, né? Mas que na terra, na crosta, a base deles iam ser aonde? Na casa da Adelaide, que era um instituto espírita cristã. Então lá tinha, eles dizem que lá tinha os fatores espirituais eram mais valiosos. Lá estava o doutor Bezerra de Menezes, a própria Adelaide, né? Então ali eles iam ter condições favoráveis para fazer os encontros. E aí continua Jerônimo. Aqui esclareceu-nos de início. Nos sentiremos à vontade. Na casa da Adelaide. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nessa amorosa fundação. Então, eles vão se basear
A base dessa equipe será na Casa Transitória de Fabiano e no abrigo da Adelaide. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Ou seja, ali não tinha perturbação. Não tinha ninguém ali do mundo invisível que estivesse com vontade de prejudicar, de causar tumulto. Ele diz 100 criaturas. Então, ali era perversas. Um dos raros edifícios, um dos raros edifícios em que ele encontrava essa ambiência, né, de paz, de tranquilidade, sem influenciação de espíritos maus, né? Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa, ou seja, também tinha proteção. Sim. Mas o Instituto ajudava para que esses irmãos do mundo invisível não se fizessem presentes ali. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização. Então a gente repara que não é porque está no mundo espiritual, não é porque está no mundo invisível que é assim. Chega, entra, não é assim. Tem toda uma regra, tem toda uma proteção, tem todo requisitos a serem preenchidos. E aqui ele nos diz sofredores, vários sofredores, sim, mas criaturas de bons sentimentos. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tivemos permissão para visitar as dependências. Tivemos permissão. Mesmo a equipe do André Luiz, né? Precisava de autorização para entrar nas dependências. E a gente entra, eu até ontem eu escutei uma coisa que me chamou a atenção, Nivaldo. Numa conversa, até fulano de tal, que é um dirigente, que tem uma posição dentro de uma instituição, pede para entrar. E nós, o que nós fazemos? Sou da casa e saio entrando. É assim. E aí, André vem nos dizendo... Né, o respeito, né? Tivemos, para você ter permissão, para que a gente tenha permissão para fazer alguma coisa, é preciso que a gente peça. O padre Hipólito, Luciana e eu... Jerônimo está conversando com o doutor Bezerra. Doutor Bezerra. Padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, outro nome, outra personagem, jovem colaboradora espiritual da casa, da instituição. Então, Irene é um espírito, um espírito trabalhador da casa. Então, o padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemo-nos em ação.
Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, do plano espiritual. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Olha a importância, né? Pensamento. De um ambiente assim. E aí, Célia, só para a gente... Quando a gente fala em Evangelho do Lar... É isso. É para que a gente possa ter na nossa residência essa luz, esse ambiente. Porque se nós pararmos, Nivaldo, e pensarmos em nós, no momento em que nós estamos fazendo o culto do Evangelho no lar, ninguém está pensando em maldade. Os nossos corações, os nossos pensamentos estão voltados para o Evangelho. Porque quando a gente pede de coração. Então, no momento do culto, né, Célia, a gente, por aqueles minutos, a gente faz essa limpeza astral na nossa casa. A gente permite que essa luz invada e faça toda essa limpeza, afastando muitas das vezes, né, o que a gente chama desses miasmas, os espíritos negativos e tudo mais que muitas das vezes deixa o nosso ambiente familiar pesado. Eu vou tornar a repetir esse parágrafo. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Chegados à sala das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: essa é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. Isso é a sala de reuniões populares. Onde as pessoas externas vão, né? Então ela vai explicar isso. Esta é a região do abrigo que nos força a serviços mais árduos. Receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Ou seja, a gente tem uma ideia do que acontece nas nossas casas, na nossa casa. Sim. Na reunião que nós vamos ter amanhã. Quando a gente adentra ali aquele salão e os nossos pensamentos divagam, o nosso falatório divaga. Olha o trabalho que a gente dá para isso. Silenciosos de toda a gente que nos visita. Olha o trabalho que a gente dá para a espiritualidade. O trabalho, né, Célia, que é feito antes da chegada do público e depois. Porque ela diz aqui, né?
Os pensamentos exercem vigorosos contágio e faz-nos imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-nos de certos princípios destruidores ou dissolventes. Quer dizer, é um trabalho para se limpar tudo isso. Mas, Nivaldo, a espiritualidade, o trabalho é incessante, porque vamos tomar a nossa casa sempre, por exemplo. Todo aquele salão, ele é preparado, ele é higienizado para nos receber. Aí a gente adentra ali, suja tudo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, principalmente com os nossos pensamentos. E depois essa espiritualidade tem que refazer toda aquela limpeza. A gente podia ajudar um pouquinho. Somos obrigados, depois de cada sessão, olha só, a minuciosas atividades de limpeza. A gente podia essa limpeza que a gente sempre fala que é feita no culto do Evangelho no lar. Também serve como referência para nós. No momento em que estamos fazendo o nosso culto do Evangelho no lar, essa limpeza está sendo feita pelos nossos amigos espirituais. Mais uma vez, seja qual for o templo que a gente vá frequentar, a gente pode dar uma ajudazinha à espiritualidade. Sim. A gente pode sujar Você menos. veja que o Fábio, né, Célia, o nosso personagem aqui, que vai ser atendido, ele não tem uma religião definida, mas ele diz que ele instituiu o culto do Evangelho no lar tão logo ele casou e ele fazia com a esposa e com os filhos. Mas ele não tinha religião nenhuma. Mas ele sentia essa necessidade desse contato com o divino, com um Deus, né? E vamos continuar aqui no relato. E André Luiz, então, nos fala. Tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzir. Imagino a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Sim, respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano que, por momentos, graves reflexões me afloraram no cérebro. Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no plano material. Olha o André, olha os pensamentos de André. Estabelecia paralelo entre a função de Adelaide e a casa transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, na casa transitória, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía lâmpada acesa, indispensável à formação interior. Aqui, porém, no Instituto da Adelaide, aqui, porém, via somente criaturinhas tenras,
que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras e bons conselhos. Valeria, assim, o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Isso é o que André fica questionando, mas nós vamos ter que parar aqui. Sim, e nós vamos ter que voltar semana que E a vem para a gente gente falar um pouco volta sobre aqui essa colocação do André. Sobre essa comparação que ele faz do atendimento na casa transitória de Fabiano, que lá são atendidos espíritos, e aqui na instituição de Adelaide, onde são atendidos encarnados, criancinhas e debilitados em geral. E querem tão pouco. Então, segundo o André. Estamos chegando então ao final de mais um dia de estudo, terça-feira, hora do nosso almoço. Que todos vocês tenham um excelente almoço e que possam ficar com todos esses ensinamentos que André Luiz vem trazer para nós. Então, paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.